Auxílio emergencial chegando ao fim e um estudo mostra que tudo que foi oferecido à população nesse ano completamente atípico evitou que muita gente entrasse na pobreza, né? Se para algumas pessoas o dinheiro que o governo disponibilizou fez com que elas tivessem uma capacidade de compra maior, e isso efetivamente aconteceu, que tinha gente que não ganhava absolutamente nada e vivia de bicos e bicos muito mal remunerados, tiveram uma entrada de dinheiro que não estavam acostumadas. Em determinadas populações isso foi muito flagrante. Em contrapartida, para a subsistência foi fundamental, e esse estudo, que tem a participação da PUC, lá do Rio Grande do Sul, do Observatório das Metrópoles, que é ligado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e do Observatório da Dívida Social na América Latina, esses dados são reveladores. Para falar sobre esse tema, vamos falar com o Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Lauro, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Boa tarde bem. a todos e todas que nos ouvem. Você e todos nós vamos observar a entrada do mês de janeiro, em que muito se fala sobre como será a vida de determinadas populações sem o auxílio emergencial, e daquilo que falei há alguns segundos, para algumas famílias houve uma mudança de patamar, porque passaram a comprar coisas que não tinham condições de comprar, e para outras foi a única possibilidade de se alimentar. Como vai ser, na sua opinião, a entrada em um 2021 absolutamente incerto, com a pandemia ainda fazendo parte da vida das pessoas, com a população economicamente ativa, de verdade, não tendo acesso à vacina? Por hora, não vai ter acesso à vacina, só a determinadas populações terão acesso, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, deve ser ainda no primeiro trimestre, mas sem nenhuma perspectiva ainda de um auxílio que seja parecido, ou que exista, como houve nesse segundo semestre de 2020. Lauro. Pois é, acho que você descreveu bem. Nós não temos ainda certeza sobre o que vai acontecer com a pandemia. Na verdade, nós estamos em meio a um repique nos números, tanto de casos quanto de óbitos. Será essa uma segunda onda? Nós não sabemos. E, do ponto de vista prático, isso pode significar uma volta às restrições, uma volta a medidas que vão afetar a atividade econômica, medidas que estavam em vigor antes. Nós fizemos alguns estudos aí ao longo desses meses de pagamento do auxílio, e nós comparamos a renda que as pessoas estavam tendo durante a pandemia com a renda que elas tinham antes da pandemia, e quando o auxílio emergencial não é levado em conta, havia uma perda que lá no começo, ou no auge da primeira onda, vamos chamar assim, no meio do ano, estava em torno de 20% a 25% de perda de renda. O auxílio mais do que supriu essa perda. Essas perdas podem aumentar se as restrições voltarem. Então essa seria uma primeira razão que você mesmo falou, né? Nós temos uma incerteza em torno da pandemia, e a interrupção do auxílio no contexto em que a pandemia persiste, que pode estar havendo uma eventual segunda onda, isso vai trazer um fechamento da economia e essas perdas vão voltar. Uma segunda razão muito forte e que me angustia bastante em relação a 2021 e a possibilidade de fim do auxílio emergencial tem a ver com fatos que nós detectamos em outros estudos também, com os chamados invisíveis. A palavra não é lá muito apropriada, né, porque não são invisíveis exatamente, mas são pessoas que receberam o auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial e apenas 30 milhões estão no registro, no chamado cadastro único, registro de pessoas pobres e extremamente pobres que recebem o Bolsa Família e outros benefícios do governo. Então, mais da metade, 38 milhões, seriam essas pessoas que voltariam, vamos dizer assim, para a sua invisibilidade, na medida em que não há anunciado pelo governo nenhum outro tipo de programa que substitua o auxílio emergencial. Então, esses invisíveis podem ser somados, inclusive, a outras pessoas que sequer o auxílio receberam, mas que têm uma renda bastante baixa também, e que se nós somarmos esse número, nós podemos chegar aí, no último estudo, nós estimamos quase uma Espanha dentro do Brasil de invisíveis. Então, acho que isso tudo traz uma grande preocupação para os primeiros meses de 2021. Pois é, Lauro, invisíveis, né? E que palavra tão triste, né? Mas enfim, o impacto Exato. que você descreve é muito grande. O que eu te pergunto agora é que
houve esse cálculo, né, para o auxílio emergencial, mas muitos professores, inclusive da FGV, discordaram, dizendo que isso precisaria ser mantido por um ano e com valor maior. Eu queria saber se você concorda com isso e quanto seria esse valor ideal e por quanto tempo, segundo os seus estudos. Olha, no contexto atual, eu acredito que nós temos, tipicamente, os livros de economia falam numa divisão de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que o contexto da pandemia traz à tona um curtíssimo prazo, eu tenho dito isso. Então vamos chamar assim de curtíssimo prazo o contexto da pandemia. Então eu acredito que o auxílio deveria ser prolongado para, no contexto da pandemia, ele deveria continuar. Após o contexto de pandemia, e a gente não sabe quando exatamente isso vai ser, é preciso pensar em programas de transferência de renda que sejam, de fato, permanentes e não emergenciais, inclusive assinalando fontes que financiem esse programa e tudo mais. Então, no contexto da pandemia, eu acho necessária a prorrogação do auxílio e depois é preciso que se discuta o que vai substituir, porque tem uma coisa interessante, o pagamento do auxílio trouxe à tona esses invisíveis, que é um nome muito ruim, como você mesma disse, eu concordo plenamente, né? Nós até usamos no nosso estudo esse nome, porque foi o nome utilizado pelo ministro Guedes, justamente aludindo a essas pessoas, fazendo alusão às pessoas que tinham recebido e não estavam nos cadastros, estavam invisíveis aos cadastros. Agora, é preciso considerar que uma série de questões foram escancaradas. Antigas mazelas continuaram e algumas que nós não percebíamos foram escancaradas pela questão pelo próprio pagamento do auxílio emergencial, como a existência desse número tão grande de pessoas que podem ficar sem assistência. E essas pessoas precisam de um tipo de solução em caráter permanente, não emergencial. Portanto, eu faria essa diferença do curtíssimo prazo e do curto prazo. E uma outra lição muito forte também do próprio pagamento do auxílio emergencial é a insuficiência do Bolsa Família no seu formato atual. O que, de novo, ressalta a importância da gente separar agora o curtíssimo prazo de uma coisa mais permanente que venha em substituição ao auxílio. Zaidan. Lauro Gonçalves, tanto o Ronald quanto a Sônia tocaram em temas cruciais, né? E que é exatamente o que representou o auxílio emergencial e a necessidade, como ressaltou a Sônia, que deve ser debatida, de sua extensão, de sua prorrogação. O governo tem dito que acabou, não dá mais, não há dinheiro para isso, e tem dito que a ideia de um plano permanente assistencial mais amplo que o Bolsa Família, como você frisou, um plano precário, né? O Bolsa Família tem hoje, ele atinge 14 milhões, a ideia seria aumentar isso e pagar mais, porém veio a conclusão óbvia de que não há dinheiro para isso. O Paulo Guedes tentou encontrar algumas saídas, algumas fontes, todas que ele propôs eram ruins. Então, tudo indica o ano começará apenas com o Bolsa Família, sem auxílio emergencial e sem um novo programa, Renda Cidadã, Renda Brasil, seja o que for. Alguns economistas, inclusive outro dia aqui, nós ouvimos um deles defendendo a emissão de dinheiro. Ele ainda usou a analogia da guerra. É uma guerra e na guerra você tem de buscar soluções emergenciais e heterodoxas. E defendeu a emissão de moeda, a emissão de dinheiro para bancar a continuidade, pelo menos, do auxílio emergencial. Então eu queria que, com seu conhecimento de economia, você nos dissesse qual é a sua posição a respeito dessa possibilidade, qual seria o impacto, por exemplo, inflacionário, de emitir dinheiro para bancar assistência social por pelo menos mais um ano. Pois essa é uma questão, eu acho interessante que o próprio ministro Guedes, se você recuperar aí, você verá que num depoimento no Congresso, Guedes, fez alusão à possibilidade de usar, digamos assim, um cardápio variado de fontes, porque ele sabe que o governo tem à sua disposição um cardápio bastante variado, inclusive a possibilidade de emissão monetária, que foi explicitamente citada por ele, Guedes. Então, repare, o orçamento de governo, ele não é exatamente igual
o orçamento familiar, o orçamento de uma família. O governo tem a capacidade de recorrer a diversas fontes, dentre elas a emissão monetária, mas também ele pode recorrer a um nível, pode recorrer a endividamento, né? Ele pode se endividar para isso. Então, essas duas, o que é importante é o seguinte: nós estamos diante de um momento, repare, nós estamos diante de um momento extremamente ímpar na história. A gente está falando de uma situação, de uma crise sanitária que se transformou em uma crise econômica. Eu acredito que, né, desde a gripe espanhola, nós não tínhamos algo dessa magnitude com essas características em escala mundial. Nesse momento, é crucial, e o próprio Guedes disse, recorrer a um cardápio de fontes que possa, se necessário, incluir, sim, a possibilidade de emissão monetária. Você perguntou sobre a possibilidade disso ter impacto sobre a inflação. Eu creio que, no contexto atual, esse impacto não existiria, mas o Banco Central tem que acompanhar isso. Agora, é importante dizer o seguinte: isso não significa não significa preconizar uma desconsideração acerca da necessidade de conduzir de maneira adequada e equilibrada as contas públicas. Não se trata disso. As contas públicas têm que ser conduzidas de maneira adequada. E uma solução como essa seria provavelmente atrelada a esse contexto extraordinário que nós estamos vivendo agora, e posteriormente teria que ser assinalado quais seriam as fontes de financiamento permanente de um programa que, como você bem lembrou, o Bolsa Família não é que ele é precário, ele é insuficiente. É muito claro, pelo número de pessoas e pela existência desses milhões de invisíveis que nós estamos falando, que as mudanças do mundo do trabalho colocaram um contingente muito grande de pessoas numa situação de maior vulnerabilidade. São pessoas que não são necessariamente pobres, isso é uma coisa muito interessante, mas são pessoas que estão aí na economia do bico, nessa economia uberizada, na informalidade, e que elas transitam em torno da fronteira da pobreza. Então, a pandemia escancarou e o pagamento do auxílio emergencial trouxe essas pessoas, digamos assim, para uma área visível. Então, o Bolsa Família é insuficiente. Para o futuro, para um prazo maior, é claro que o governo precisa assinalar fontes permanentes e, de preferência, orçamentárias para financiar esse programa. Não se trata aqui de preconizar a emissão monetária para todo sempre, mas, de novo, insisto, num momento como esse, é preciso, como o próprio ministro Guedes falou, não abrir mão de todas as fontes que podem constar no cardápio do governo, que, novamente, insisto, não tem um orçamento que tem as mesmas características de um orçamento familiar. Um governo tem uma capacidade muito maior de se endividar e a nossa moeda hoje é uma moeda, né, em todos os lugares onde existe moeda fiduciária, e existe a capacidade do governo emitir essa moeda, e isso passa a ser, assim, uma fonte. Lauro Gonçalves, é claro que todos os países, em alguma medida, prestam um auxílio social, né? Em alguns você tem um vasto colchão de proteção social, como na Europa Ocidental, nos países da Escandinávia. Mas mesmo em países pobres, alguma coisa tem, alguma política de proteção, seguro-desemprego, atendimento público em hospital público, sem necessidade de pagar, alguma coisa sempre há. Agora, é claro que o ideal é que as pessoas vivam do seu próprio trabalho, do seu próprio suor, daquilo que produzem, né? Em termos de crescimento econômico, geração de empregos, porque você falou daqueles que fazem bicos, mas há 20 milhões aí que estão fora do mercado, quando incluímos os chamados desalentados, né, naquele levantamento do IBGE. Você vê perspectiva, porque antes da pandemia já tínhamos esse problema crônico de uma economia que não conseguia crescer, né, tivemos um período de recessão. Você vê, de alguma maneira, encaminhada a retomada de um crescimento forte de 4, 5, 6% ao ano, como o Brasil já teve no passado? Olha, você traz aqui nessa sua pergunta uma questão crucial. Eu tenho debatido isso com inúmeros colegas que se envolveram, inclusive nessas pesquisas que eu citei aqui. O contingente de pessoas... Então, repare, eu fiz aqui uma comparação e disse que se nós considerarmos as pessoas que receberam o auxílio emergencial
mas não estão nos programas. Isso dá o quê? 38, 40 milhões, mas tem um conjunto de pessoas que têm uma renda familiar que não supera um salário mínimo, isso dá de 15 a 20 milhões, e que não receberam auxílio. Daí eu ter falado até de uma Espanha de invisíveis. E a existência desse contingente se liga diretamente à importância da sua pergunta. Não é possível você imaginar um combate à pobreza e à desigualdade somente por programas de transferência de renda. É preciso urgentemente a retomada do crescimento. Sem a retomada do crescimento, isso haverá claramente, há um limite ao que a transferência de renda ou redistribuição de renda, transferências ou retransferências consegue fazer. Então, você está carregado de razão. Agora, eu tenho uma resposta, infelizmente, pessimista para a segunda parte da sua pergunta. Se eu vejo isso encaminhado, infelizmente eu não vejo. Repare, mesmo no que o governo se propõe a fazer, digamos assim, que nós não vamos entrar na seara de discutir se o governo ou a equipe econômica, mais especificamente, tem uma visão certa ou errada. Vamos imaginar que nós estamos cobrando e observando o que foi feito nos moldes dos próprios termos que o governo propunha fazer. Nos seus próprios termos, esse governo entregou muito pouco, encaminhou muito poucas propostas. É um governo lento. O ministro Guedes recentemente até recebeu o apelido de semana que vem, né, porque tudo vai se resolver na semana que vem. A reforma da Previdência, ela foi uma reforma importante, foi aprovada nesse governo, mas repare, ela teve um papel fundamental do governo anterior, teve um papel fundamental do Congresso. Não me parece que houve um protagonismo do governo nesse caso. E no encaminhamento de várias outras reformas, por exemplo, se nós precisamos de fontes permanentes para o financiamento de um programa permanente de transferência de renda, é crucial que se discuta a reforma tributária. As fontes de financiamento são cruciais. Falamos aqui de emissão monetária, e eu acho essa uma possibilidade de curtíssimo prazo, mas é imprescindível que haja que se assinale quais são as fontes de longo prazo. Então, infelizmente, eu estou pessimista, porque eu vejo que o governo, e particularmente o ministro Guedes, tem falado muito e feito pouco. Lauro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas fontes de financiamento que são de suma importância aí para a continuidade, desse auxílio emergencial, mas que o governo tome um rumo aí para que as contas públicas sejam conduzidas com tranquilidade. Eu queria que você falasse basicamente quais as fontes que o governo federal pode se dispor para poder tocar aí esse projeto em frente e que a população seja melhor assistida. Se nós falarmos de longo prazo, é essencial o encaminhamento da reforma tributária. A reforma tributária é indissociável dessa discussão sobre as fontes, né? Então, houve diversas propostas, mas praticamente nenhuma foi adiante. Existe um espaço para aumento de impostos. Eu imagino que exista. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Parece um quase consenso dentre os especialistas que essa seria uma possibilidade. Agora, que outros tributos podem existir? Os próprios gastos tributários, que são bastante questionados. Então, as fontes às quais eu me refiro, elas estão muito ligadas à reforma tributária e ao encaminhamento. Eu dei um exemplo específico aqui, que é a questão dos dividendos, mas nós poderíamos pegar as propostas que já foram encaminhadas e a gente destrinchar ali os diversos detalhes. E é uma questão de fazer as contas e discutir com a sociedade. Mas esse é o meu ponto principal. O que é, e não existirá jamais uma reforma tributária perfeita, que vai assinalar quais são essas fontes permanentes de financiamento. Ela nunca vai ser perfeita, mas alguma coisa precisa sair do papel. E para isso sair do papel, assim como a reforma administrativa também, né? A reforma administrativa seria uma outra maneira de pensar o Estado no longo prazo, não só pensar o Estado no contexto da política fiscal e do controle das contas públicas,
também pensar dessa maneira, mas não somente dessa maneira. Enfim, eu resumiria dizendo o seguinte para você. Primeira coisa, é preciso sair dessa discussão que está sob uma espécie de discussão que usa uma camisa de força, uma discussão binária em torno de teto de um lado e fura-teto de outro. Eu acho que é preciso ir além e fazer propostas que levem em consideração tanto esse curtíssimo prazo da pandemia, onde aí realmente é preciso fazer o que for necessário, e se o Estado não gastar nesse momento, em que momento ele gastará? O contexto da pandemia é um contexto peculiar. Agora, é preciso ir adiante com essas outras medidas, e eu espero que o governo consiga fazer isso. Nós conversamos aqui com o Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Lauro, muito obrigado. Obrigada, pela Lauro. sua atenção conosco. Até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima.